Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. Tudo Olá. bem, sócia? Como é que tá? Ó, participação especial da Frida hoje. Novidade, Oi, Frida, né? Porque ela tudo quase bem? nunca grita, essa cadela. Meu Deus, tá, onde é que se coloca isso aqui? Deixa que eu... Pô. É as manhas. Ah. Tu treina pra bonito? Nossa, grossa. É aquela que só treina perna e bunda. Vamos começar falando sobre treino, então. Eu treino na melhor academia de São Lourenço, lá na Flex. Academia Flex. Localizada na frente do meu trabalho. Não tem desculpa. Bora colar na academia e meter aquele treino. Com a Deia e companhia. Isso aí. Espaço Pet. Quem precisar levar o bichinho, tomar um banho, tratar de alguma doença, deixar naquele up. Espaço Pet é o lugar, falar com o Gabriel e sua galera. Isso aí. Arautec também, para quem tá querendo construir esse ano aí, ó. Chama Arautec, aquela construção convencional maravilhosa, também trabalha no wood frame. E quando você tá Imobiliária com Della fome, Thay? Vecchia, incorporadora. Não vai de fome hoje? O que foi? Eu pedi assim, quando você tá com fome, você vai na imobiliária da Lavecchia? É que lá eu Tomar sempre aquele ganho café? comida. A Grace só Sempre tem um oferece. cafezinho, sempre Tá tem alguma certo. coisa. Tá, então vai na imobiliária da É que você Lavecchia. tava falando em construção, eu lembrei dele. Tá, ok. Desculpa. Beleza? Tá, mas lá Precisar também, comprar. também tem um café gostoso, né? Tem um chazinho. Ah, eles capricham, né? Capricha. O Capricha melhor nos atendimento de São terrenos. Lourenço é na Della Vecchia. Casa, apartamento, que precisar financiar o seu imóvel, falar com a Grace, com o Isaías, chama lá que eles têm um atendimento assim, ó, primordial. Tem comida lá, tá? Tem, ai que fome. Ai, que fome. Pessoal, baixar o app do Ai Que Fome aí, pedir aquela refeição livre. Tá liberado, né? Tem comida fit também pra quem faz dieta. Isso aí. Esses Por atletas último, aí. Value Capital. E aí? É o momento de investir no Bitcoin? Olha só. Modernidade. Bitcoin esse ano aí deu uma estourada, né, pessoal? Mas tem que ir com quem vocês confiam, com uma empresa aí que transmita confiança, porque tá lidando com o seu dinheiro. Então lá, chame o Antenor, Michael, e apliquem, invistam, porque vai subir muito isso aí. E Equidize, nossos parceiros. Nossos parça lá de Ampere. Precisando de uma identidade visual, uma marca renovada, chama o pessoal lá de Ampere, Equidize, o Alan, o Vando, fizeram a nossa marca aí, criaram o nosso Brecha Podcast. Todo mundo tá elogiando bastante, inclusive as cores, né? A paleta de cores, o nome também, foi tudo eles que fizeram. Precisando de algo novo, chama os meninos que eles manjam do negócio. E lembrando que eles fazem um atendimento virtual, tá, galera? Não é É. porque não moram lá que não será atendido. Então, todo atendimento nosso também foi de forma virtual. E os Tudo meninos online. entenderam tudo que a gente precisava. E nós amamos, né, Thay? Ficou a nossa cara, né? Deu brecha, né? Deu brecha. Mas vamos lá. Hoje nós Bora. temos uma convidada aqui, maratonista, Gabriela Anguebens. Ela é lourenciana e tá aí para contar para nós quem é a Gabriela Angueb, quem é a Gabi, né? E, enfim, Gabi, se apresente aí para quem não te conhece, por favor. Seja bem-vinda, Gabi. Seja Fique à bem-vinda. vontade. Bom, galera, eu sou a Gabriela Angueben, nasci e me criei aqui em São Lourenço, tenho 27 anos. Com 17 anos eu fui para Curitiba, fui fazer faculdade, fiz um tempo de veterinária, fiz 2 anos e meio, acabei largando, né, o que eu queria. Depois fui para administração, né, porque eu sempre estive nesse meio aí de empreendedorismo com a minha mãe, com meu pai, com a Toque Final. Comecei a trabalhar na Toque, a gente tem filial em Curitiba, e acabei gostando muito desse ramo, acabei trocando de faculdade e seguindo profissionalmente. Depois fui para a Alemanha, fiz faculdade lá, comecei em Curitiba e terminei lá na Alemanha. Na Alemanha fiz minha primeira maratona, inclusive, para vocês. E por causa da pandemia acabei voltando para o Brasil. Não era algo que eu estava planejando, né? Se não tivesse sido a pandemia, provavelmente teria voltado. Acabei voltando pra cá, porque meu pai também me obrigou durante a pandemia, né? Acho que todo mundo tava muito apreensivo no começo. Sim. E como eu precisava fazer estágio pra me formar, acabei fazendo na Toque, porque tava uma época muito difícil de você conseguir estágio ou emprego em algum lugar. E acabei me identificando, tava cada vez mais dentro dos projetos da empresa que, enfim, né? Eu tive que fazer uma escolha, eu volto ou fico aqui.
e seguir os negócios da empresa. Então, esse negócio da nossa família. Então, eu acabei decidindo ficar. Hoje, eu e meu irmão Felipe, nós tocamos a Toque. Meu pai tem algumas outras empresas, né? Ele também nos auxilia. Minha mãe também já tá tirando pé, já trabalhou tudo que tinha que trabalhar na vida. Então, hoje eu e o Fê estamos aí tocando os negócios da família e seguimos. Que massa aí, ó. Era pra ser assim, né? Era pra aí. ser. E aí, depois dessa tua volta, também tu conheceu o seu... É noivo, né? O marido. Sim, o João. Estamos Isso. noivos. Uhum. É uma história um pouco engraçada, um pouco louca, porque o destino é uma coisa muito engraçada, né? Eu sempre fui uma pessoa viciada, assim, sempre fui muito ativa. Desde criança, meus pais me incentivaram muito a fazer esporte, estar inserida fazendo alguma coisa em equipe. Minha matéria favorita no colégio era educação. Estava sempre ali metida no meio. E fiz aula de balé, me formei em balé clássico, fiz aula de jazz, CTG, joguei vôlei na CDE. Tudo que tinha pra fazer, eu fiz. E em 2010, 2011, eu comecei a correr, mais assim por hobby, pra me mexer mesmo, porque eu fazia aula de vôlei, só que aí a equipe acabou acabando, assim. Comecei a correr pra conseguir me movimentar e tá ativa. Naquela época, a praça aqui em São Paulo bombava, né? Aquela coisa que ia pra praça. Então, Verdade. nossa, né? Queria ver alguém e ia encontrar na praça. Então, a gente tava sempre lá no meio. E acabei gostando muito, assim. Então, continuei correndo só por hobby mesmo. E quando eu me mudei pra Curitiba, em 2013, 14, tava passando uma fase bem difícil da minha vida. Meus pais tinham se separado. Eu tava morando sozinha lá, meu irmão aqui. O Felipe também tinha morado fora. E aí tava lidando com todo esse problema. E eu passei uma fase muito difícil. E aí eu lembro que no final do ano de 2015 para 2016 eu decidi fazer uma meia maratona. Meia maratona são 21 quilômetros de corrida. E fui lá, me inscrevi, nunca tinha treinado assim para uma prova tão longa, nem sabia como fazia isso, mas fui. E acabei gostando mesmo assim de fazer isso, né? No começo eu não fazia para competir, fazia mais para trabalhar mais na minha cabeça e me ter um pouco afastada desses problemas mais familiares que eu tinha. E em Curitiba, como eu tinha muita opção assim de prova, lugares para treinar, acabei gostando muito, conhecendo muita gente no esporte também. Só que era uma coisa secundária na minha vida, né? Naquela época eu tinha uma vida social muito ativa, era, né, de segunda a segunda. Baladeira. Exatamente, Vida né? louca. Eu era bem vida louca. Não sei que momento que eu tomei uma Parece que ela tem 55 anos falando tudo isso, né? Gente, mas sim, parece Quantos que eu vivi. anos que tá rolando isso? Que ela tem 27 Eu hoje. vivi nunca, bem, eu não né? posso reclamar, porque minha Quem vida nunca? foi bem Tá, vivida, a assim. gente tá nessa aí. Hoje ela é uma idosa, está Hoje eu sou aposentada. 9h30 eu tô dormindo, acordo Ah, cedo. mas nós também, né? É, mas a gente já tem um pouco mais de idade, no mínimo uns 10 anos, né, Thay? Enfim, daí continua a tua trajetória. E o esporte atrapalhava um pouco a minha vida, né, social. Não era o assim, contrário. Não era o exatamente. contrário, era o esporte que te atrapalhava. Exato. Então, eu fazia, treinava, mas assim, era tudo só ia, entende? Teve várias provas, até quando tava vindo pra cá, eu tava lembrando. Teve algumas provas que, assim, saí num dia anterior, depois eu tinha uma corrida pra fazer, não tão longa, mas tinha, então, Morta. tipo, não sei, entendeu? Hoje, se eu fizer isso, não existe essa possibilidade, uma coisa que eu não Uhum. imagino. Mas naquela época dos 19, 20 anos, tudo era possível, né? Tudo, né? Então, acabei fazendo várias provas, assim, de meia maratona, fazia umas 2 ou 3 por ano, porque eu conseguia me manter ativa treinando, né? Naquela época eu não conseguia manter um ritmo de treino, assim, uma frequência sem ter uma prova marcada. Eu era aquela de treinar pra prova. E aí, em 2018, quando eu decidi que eu ia pra Alemanha pra fazer faculdade, que a minha faculdade de Curitiba tinha esse programa de dupla diplomação, um dia eu tava treinando com meu irmão e com a minha cunhada, eles iam fazer uma prova, e eles comentaram de uma maratona, da Maratona de Berlim, que hoje a Maratona de Berlim pertence a um grupo das 6 maiores maratonas do mundo. É Berlim, Tóquio, Londres, Boston, Nova York e Paris. Então, essas No caso, tu conhece todos, né? Não, ainda. Conheço Quase. alguns. E acabei me inscrevendo para ir para essa prova. E ela não é uma prova assim, que você se inscreve, paga e vai participar. Você tem que se inscrever e você vai para um sorteio. Então,
ou você tem índice, né? Você tem um tempo específico em alguma prova, ou você é sorteado. Eu falei, vou tentar, já que eu vou estar na Alemanha, numa dessas dá certo pra eu participar. No caso, tu não tinha índice, teria que ser por sorteio. Isso, por sorteio. Porque o índice tu consegue, tu tem que ter alguma prova, uma prova internacional, alguma prova bem específica, assim, pra tu conseguir, né? Aqui no Brasil, tem a de Floripa e Porto Alegre, né? Daí, de acordo com a tua faixa etária, tu tem um tempo que tu tem que completar pra conseguir ir. E aí, acabei, falei, vou tentar. E fui sorteada. Não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza, que eu ia ter que treinar. Mas, em 2019, acabei fazendo essa maratona. Foi uma experiência, assim, muito legal. Foi muita coisa que estava acontecendo junto, porque daí eu tava no intercâmbio, tava fazendo faculdade. E você conciliar uns treinos de maratona é muito pesado, assim, sabe? Uma época também bem conturbada, tipo... Eu tava naquela, não loucura, mas naquele negócio de intercâmbio de querer sair, querer viajar. As coisas fora são um pouco mais fáceis do que aqui, né? Em questão de viagem, de querer fazer as coisas. Então, foi uma época bem, bem legal também. Eu acabei fazendo essa prova em setembro de 2019. E depois de lá, eu, assim, comecei a odiar esporte. Eu não conseguia mais correr, eu não sentia mais prazer, eu odiava correr, não conseguia mesmo. Deus. Porque eu já tinha feito quase tudo que tinha pra fazer na corrida, né? Então eu não sentia mais realmente prazer, eu não conseguia sair e correr 5 quilômetros Relaxar. pra relaxar. E aí acabou dando a pandemia, voltei pra cá, e aí tava naquela loucura de que não podia sair de casa, se você saía caminhar na rua, as pessoas te julgavam, te xingavam. Treinar em casa pra mim não deu certo, não conseguia. Aí, meu Deus, foi uma loucura, assim. E aí, em 2020, eu tava nessa se eu ia voltar pra Alemanha ou ia ficar no Brasil. Não tinha decidido do que ia fazer da vida. E aí, quando eu decidi que eu ia ficar aqui, eu decidi comprar uma bicicleta. E uma das coisas, assim, que o esporte, que eu gosto muito do esporte, é sempre esse desafio de estar buscando uma coisa diferente. Ah, vai fazer uma prova de 5 quilômetros, depois você faz uma de 10, 21, 42. Meu cérebro sempre pede novidade, Alguma né? coisa diferente. Tu Aham. sabe que teu corpo é capaz, que a tua cabeça é capaz, então tu vai atrás de fazer alguma coisa diferente. Então eu sempre gostei muito de esporte por causa disso. E eu já tava com essa ideia de fazer um triatlon, eu ia fazer na Alemanha se não tivesse dado a pandemia, tava até aí começando assim a treinar, graças a Deus não fiz naquela época. Não sei nada, né, do que era triatlon. E aí quando eu comprei a minha bicicleta, aí eu virei ciclista. Agora meu esporte é o ciclismo. Me apaixonei pela minha speed, só andava de bicicleta. Acabei conhecendo muita gente aqui em São Lourenço também que anda de bike, isso foi muito legal. Quando voltei pra cá, acabei, por causa do esporte, conheci muita gente na cidade, então isso foi muito massa. E comecei a buscar realmente o que eu poderia fazer com o ciclismo, porque eu também não tinha noção de nada, né? Não sabia como andava, nunca tinha andado numa bicicleta speed, completamente diferente de uma bicicleta que você anda em asfalto. Nós aqui também somos muito limitados, né, de onde andar, porque não tem estrada, é super perigoso. Já teve vários acidentes, né? Então, é um pouco complicado. Mas fui atrás, fui me metendo, fui andando com a galera que sabia, fui pegando jeito. E em 2021, eu coloquei na cabeça, assim, com uma meta. Falei, cara, eu tenho que voltar a gostar de correr. Foi a corrida que me trouxe realmente pro esporte. Tipo, posso simplesmente deixar isso de lado na minha vida. Foi uma coisa que realmente, né, foi ela que me fez eu me apaixonar por esporte. Então, vou voltar a correr. E aí comecei a correr, comecei a conhecer também o pessoal aqui do grupo de corrida de São Lourenço, comecei a participar cada vez mais das provas, que aqui na nossa região tem muita prova. Então comecei a ir com a galera, comecei a treinar um pouquinho mais. E aí em 2021, assim, eu fui virando a chave, sabe? De começar a realmente me dedicar pro esporte, levar isso a sério, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Antes pra mim era só um hobby, nunca tinha competido, nunca tinha ganhado um troféu, sempre ganhei medalha, mas nunca tinha ganhado nada. E aí, no final, em agosto de 2021, meu irmão me falou. Meu irmão também já tinha feito triatlon, ele sempre foi me puxando, né? Vai fazendo uma coisa, vai fazendo. E aí ele falou: se inscreve pra essa prova de triatlon que vai ter em Caiobá. Que é pertinho de Curitiba. Eu falei, cara, nunca saí de um esporte e fui direto pra outro. Nunca nadei no mar, nunca fiz nada. Ele falou, Gabi, é um sprint, né? Que tem algumas distâncias dentro do triatlon. Isso daí tu não precisa nem treinar.
que é fácil. Tu já tá andando de bicicleta bem, tá correndo, então natação é o de menos, assim. Mais básico, mas quem tá escutando, por favor, não faça isso, né? Sempre treinem pra uma prova, por favor. Mas assim, Não façam isso em casa. Vão lá, se Não vai eu façam lá fazer um triatlon, morro afogada. mas no final, assim, deu certo. Daí foi nessa primeira. E Isso. como é que foi a primeira pra ti? Foi uma experiência muito legal, porque a minha família tava lá, minha mãe, meu irmão. E a dinâmica de uma prova de triatlon é completamente diferente, porque tu sai de um esporte e tu já tem que ir para outro, né? Tu tem que fazer as transições. Então, tu começa pela natação, dependendo da prova que tu faz, tem uma distância, né? Essa que eu fiz eram 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida. Aí tem distância que é um pouquinho menor, que é o super sprint, que é metade disso. Tem a distância olímpica, que é o dobro, né? Que daí são 1,5 km de natação, 40 de bike e 10 corrida. Tem a de meio Iron e um Ironman, né? Sempre vai dobrando a quantidade de cada esporte. E foi uma experiência muito legal, assim, tu vê gente de tudo que é idade, tem pessoas super novas, tem pessoas de 60, 70, 80 anos fazendo a prova. Então é muito legal, às vezes tu tá ali correndo e passa uma pessoa de 80 anos do teu lado. Temos chance, sim. Todo mundo Nos consegue, 80. todo mundo consegue. Então, tu acaba se motivando muito, assim, sabe? E foi bem melhor do que eu esperava essa prova, assim. Acho que porque como eu já pratico esporte há um tempo, então meu corpo tá um pouquinho acostumado com isso, né? Mas foi nessa prova que eu conheci o João, que hoje é meu noivo. Então, A primeira? foi nessa primeira prova. Foi a primeira prova, inclusive, dele também de triatlon. Que massa. E, na verdade, ele começou, não sei como, ele me achou, assim, no Instagram e começou a me seguir. Eu só vi ele, tipo, depois da prova, eu não vi ele na prova. Aí eu olhei e falei, meu Deus, falei, como assim? Falei, como que eu não vi essa pessoa na prova? Falei, cara, né? Tipo, Concentrada, né? falei, focada. Falei, ainda vou conhecer essa pessoa pessoalmente, alguma outra prova, enfim. E aí a gente começou a conversar bastante e eu vi que ele era bombeiro. E aí comecei a falar, também conheço, né? Tentando puxar papo e tal. Aí ele conhecia meus amigos bombeiros daqui, que ele já veio, conhece São Lourenço, já veio conhecer daqui, umas paradas bem engraçadas. E uma vez ele veio pra Chapecó, que ele tinha que trabalhar, e a gente acabou se encontrando lá e se conhecendo. Olha, Foi em novembro de 2021. E aí foi assim, fluiu, sabe? Já começou a namorar lá em janeiro. Aí ano passado a gente tinha uma viagem, eu tinha uma viagem, na verdade, comprada já pra ir pra Alemanha. E acabei convidando ele quando a gente nem tava namorando, mas assim, convidando, tipo, ai, vamos junto. Tava só ficando na época. Ele, não, foi atrás, comprou passagem. Falei, meu Deus, interessado. tipo, e ele não tinha me pedido namoro ainda. Eu fiquei pensando, tá, o Piá vai pra Alemanha comigo e não E me não pede namora. namoro. Assim, não, zero condições, não tem como isso acontecer, entendeu? Ou me pede namoro ou não, né? E aí, começamos a namorar, deu muito certo, assim, a gente tem um estilo de vida muito parecido, A vibe né? parecida. Daí dá certo mesmo. E como eu acabei continuando no triatlon, ele também, ele fez várias provas, assim, ele já fez um Ironman, já fez meio Iron, então a gente tem um estilo de vida parecido, porque é muito, assim, o triatlon, pra quem é amador, é muito difícil você conseguir conciliar o resto da tua vida com teus treinos, né? Acordar 4h30, 5 horas da manhã, tu tem que treinar, tu tem que ir trabalhar. Tem gente que tem filho em casa que tem que cuidar de filho, tem que voltar no final do dia, tem que treinar de novo. Então é muito difícil você conseguir conciliar. Ou você tem uma pessoa no teu lado Parceiro, que né? é muito parceiro, que entende que você vai ficar ausente em vários momentos, né? Porque você tem que treinar, senão você não consegue completar uma prova. Ou a pessoa faz a mesma coisa que você, né? Você até brinca, todo mundo fala, os opostos se atraem. Podem se atrair, mas assim, eu acho que não é muito difícil você continuar se você tiver um estilo de vida muito parecido. Tem que ter Se eu muita tivesse maturidade, né, pra entender. pra entender, assim, conheço muitos casais que não fazem, às vezes não fazem a mesma coisa de esporte que dá certo, mas tem que ter muita maturidade. Porque você vai deixar de sair, você vai deixar de beber, você vai deixar de estar em eventos que às vezes são importantes pra uma pessoa, porque você tem que treinar. E é chato, óbvio que é, mas se você não fizer isso, você também Aliada à rotina, né, Gabi? Alimentação, descanso. Você É, tem uma assessoria, Gabi? tem. Que Eu te acompanha? comecei a treinar com assessoria no ano. Quando eu fiz a maratona, eu fiz minha primeira assessoria, né? Porque até os 21 quilômetros aí, quando eu tava fazendo, eu não fazia com ninguém. Sozinha. Tava fazendo sozinha, pelo que o meu irmão me ajudava, assim, sabe? Aí quando eu fui fazer a maratona, eu peguei uma assessoria de Curitiba, e ele me passava, assim, as planilhas.
E aí, depois, quando eu vim pro Brasil, eu comecei a fazer com um outro cara de Curitiba, especializado em triatlon. Fiz com ele mais ou menos 1 ano. E agora eu tô fazendo também com uma assessoria de São Bento, que é onde eu e o João a gente treina. Tem o pessoal do triatlon lá. Acaba conciliando muita coisa, né? Faz os treinos juntos, quando tem treino longo, enfim. E estamos aí, noivamos, morando junto. Que bom. Legal. Super certo. E além disso, não só a parte de entender, mas de incentivo, né? E de estar junto, né? Vai treinar junto, comer a mesma Sim. coisa, né? Senão Sim. fica bem difícil mesmo. Porque assim, é uma rotina muito estressante, não é uma coisa... O pessoal vê assim, beleza, eu fiz uma prova final de semana agora, fiz uma prova de uma distância de meio Iron. É muito fácil, as pessoas veem ali, pegou um troféu, nossa, que legal, né? Ou a gente chega e recebe aquele comentário, mas só faz isso, né? Meu Deus, tá treinando amanhã, só deve fazer isso da tua vida. Não é assim, entendeu? É fácil pra quem tá olhando só aquilo ali, né? Ninguém acompanha realmente o processo pra chegar, né? Por exemplo, essa prova que a gente fez, ele também estava inscrito, a gente fez juntos essa prova, a gente fez, a gente quis fazer da melhor maneira possível, então a gente fez com assessoria, fez com um nutricionista, acompanhamento, ficou 3 meses sem bebida pra fazer realmente esse teste, né, do efeito do álcool. Tem o álcool no esporte de endurance. Acabei me afastando de muita gente por causa disso. A gente começa a perceber, assim, que as pessoas acham que a gente é um ET, né, que, vai correr 20 quilômetros e pedalar 40. As pessoas acabam não te chamando mais pra sair, porque acham que, né, só bebida e festa. E não é assim, Por né? conveniência. E tá tudo bem. Tem muita gente que eu achei que era muito mais próximo, que hoje eu vejo que talvez não fosse. E por causa do esporte também me aproximei de muita gente legal mesmo, assim, aqui em São Lourenço, em São Bento conheci muita gente bem, pessoal de fora. E acho que isso é muito massa, assim, acho que o esporte tem essa capacidade de aproximar de... Que te levam pra frente. Exatamente. De por acaso. E como que é, Gabi, a tua rotina, assim, em relação ao triatlon, assim? O que você faz? Já conciliando com o teu trabalho na Toque? Como que é a tua rotina? Ou a tua preparação para uma prova como essa que foi? Eu acho que pra você decidir, assim, quero... Eu acho que fazer qualquer prova, não só o triatlon, né? Mas puxando pro triatlon, que é um pouquinho mais... volume um pouco maior, né? A distância que eu faço. Eu sempre gostei de provas de resistência, né? Pessoas que gostam de provas curtas, mais rápidas. Mas eu sempre gostei, assim, de pedalar vários quilômetros, correr. Então, eu gosto mais dessa parte do endurance mesmo. Não é só você decidir, vou fazer um meio Ironman. Tem que conciliar muita coisa. Ver se você tá num momento da tua vida e você vai conseguir encaixar isso, assim. Porque eu tive semanas aí de fazer 17, 18 horas de treino. Então, fora isso, eu tinha que trabalhar. E aí, tava morando aqui, então tinha o João que morava longe. Aí tinha todo esse perrengue de estar indo e vindo pra visitar. Então, você tem que parar e pensar, eu vou conseguir encaixar isso na minha rotina? Vou conseguir, enfim, deixar outras atividades um pouco de lado pra conseguir fazer isso, né? Porque senão vai acabar afetando tua vida. Tanto falar assim, vou fazer, mas beleza, não vai afetar. Porque vai afetar. Tu tem que encaixar de alguma forma. Então, eu fazia às vezes 2 ou 3 treinos por dia. Acordava todo dia, 4h50, 5 horas da manhã. Treinava, das 5h30, 6 horas até umas 7, 7h30. 8h30, 8h15, 8h30 eu tava na Toque, trabalhava até meio-dia. Ia nadar ao meio-dia. 2 horas tava na Toque, trabalhava até as 6. Daí quando precisava, 6 horas ainda ia fazer outro treino. E aí, fora o final de semana, que era quando eu tinha os treinos mais longos, né? Passava ali 3, 4 horas, sábado e domingo, treinando. Eu só existia. Então, muita coisa tem que estar alinhada, porque isso vai acabar afetando em algum ponto na tua vida. Então, eu e o João, a gente tava muito alinhado nisso, porque ele também ia fazer essa prova. Ele já tinha feito algumas outras provas mais longas. Ano passado ele fez um Ironman, que é um full, que é 3,8 km de natação, 180 de bike, 42 de corrida. É assim o ápice da loucura. E ele veio conversar comigo. Ele falou, ele acabou ganhando a inscrição, uma prova bem cara. Você topa, tipo, porque isso realmente vai afetar, né? Não é só eu decidir vou fazer, porque nós somos um casal, né?
E assim, eu tive casamento que eu fui sozinha, tive aniversário que eu fui sozinha porque tinha que treinar, não tinha como encaixar. Então, é uma rotina louca. Mas, apesar de tudo, eu tô completamente. Eu falo que o triatlon realmente virou uma chave gigantesca na minha vida. Quando eu comecei, assim, ver que eu tinha um pouco mais de resultado no esporte, comecei a levar isso muito a sério. Hoje, do ano passado pra cá, até o final de 2021, eu mudei completamente, assim. É engraçado porque eles conhecem mais, assim, quem é mais próximo. Tem que gostar mesmo, porque olha a rotina. Uma Com É coisa bem. certeza você escutou de muita gente falando que, você é louca, pra Meu que isso? Deus. Não, cara, ai, porque você tá muito magra. Nossa, mas como que você é tão magra? Eu falei, cara, eu treino 3 vezes por dia. Como que? Não existe. Tipo, entendeu? mas e daí, né? Tipo, Se você É, se sente bem assim, e é algo que o exato. teu esporte exige também, né? Sim, porque quanto mais pesado você for, teu desempenho não vai ser ruim. Tem alguns triatletas que são maiores, assim, né? E tem um resultado super bom, mas isso é uma exceção. Então, quanto mais leve você for, isso vai te ajudar muito. E no triatlon eu comecei a ver que eu comecei a ter um pouco mais de resultado, levar isso realmente a sério. E aí, realmente, eu me apaixonei, assim, sabe? Como o João também faz. E a gente tá sempre juntos nessa, comecei a acompanhar ele muito em prova. Isso virou minha chave, assim, completamente. Então, hoje, eu não parei de beber, mas fiquei esses 3 meses aí sem beber. Tava fazendo acompanhamento, comendo certinho, treinando, indo dormir cedo. Final de semana, né? Esquece, assim, eu vou treinar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tipo, pra mim é um prazer, assim. Acho que um dos prazeres da minha vida hoje realmente é treinar. Sabe, eu não vejo um problema de ter que acordar 5 horas da manhã pra ir treinar, pra correr 21 fazer o que for não é um preciso. Isso, sacrifício pra ti, né? isso pra mim realmente acabou se tornando, assim, uma coisa extremamente importante na minha vida. Foi quando eu virei a minha chave, assim, e aí comecei a ter muito resultado também, né? Peguei pódio em provas bem importantes, comecei a me destacar, e aí decidi fazer essa prova mais longa. E morri também, né? Mas foi bem massa. E assim se passaram os seus 45 anos de vida. Ei, E eu é como sou sobre velha, isso, né? né, Pelas Gabi? Se te histórias, né? faz bem treinar, se você ama esse esporte, cara, gente pra te julgar tem pra qualquer Meu coisa que tu Deus, for fazer, né? Então, É. qualquer assim, coisa. já é, né? Bom, Gabi, a gente tem algumas perguntinhas pra ti aqui. É, dentro disso tudo, né? O que que tu acha que é os principais desafios de ser uma triatleta? As coisas mais difíceis. Eu acho que no triatlon amador, né, que é o que eu pratico, é você conseguir conciliar a tua vida, tua rotina, assim, teus treinos com o resto da tua vida. Isso, eu acabava chegando, eu, né, tenho o privilégio de não preciso bater ponto na toque, mas às vezes precisava ficar até mais tarde trabalhando, eu tinha que fazer e dar conta das minhas atividades. Então, eu precisava me virar, assim, nos 30 realmente para conseguir dar conta de tudo que eu tinha que fazer. Tinha semanas e planilhas, assim, que eu tava simplesmente exausta, chorava. Tinha que fazer. Treino tá aí, você tem que fazer, porque senão você não vai conseguir completar. Então, eu acho que no esporte amador, a parte de você conseguir conciliar a tua rotina com os teus treinos é muito difícil. E fora, no Brasilzão em geral, né? O atleta não tem muito apoio. Pra você conseguir apoio pra qualquer coisa é muito difícil. E o triatlon, infelizmente, é um esporte muito caro. Acho que um dos grandes problemas, assim, que eu vejo, agora que eu comecei a participar um pouco mais das provas, ele acabou se tornando um esporte muito elitizado, assim, sabe, por algumas pessoas. Então a pessoa entra, já quer ter a melhor bicicleta, quer ter o melhor tênis, quer ter roupa pra ter o melhor equipamento. Mas, cara, se você não treinar, não fizer a coisa bem feita, não existe equipamento que vai mudar. Então, muitas pessoas acabam não praticando esporte por causa disso. É um esporte caro, mas você consegue buscar outras maneiras de deixar ele mais acessível. E aqui é bem complicado também em São Lourenço, porque a gente tá muito longe de tudo, né? Então, quando a gente vai fazer alguma prova, a maioria das provas são no litoral, então o deslocamento é ruim, aí tem que ir de carro, porque a gente não tem outra opção. Então, acabava se tornando muito caro, assim, sabe? E aí, uma vez eu tava conversando com uns amigos, assim, sobre triatlon, sobre investimento e tudo, que além de tempo tem que ter investimento financeiro.
E eles falaram, isso pra você é fácil, né? Porque você tem dinheiro. Eu falei, cara, dinheiro não cai do céu, né? E isso é uma coisa que eu quero fazer, não é o que, minha família, ok, tem uma condição de vida legal, mas isso é uma coisa minha. Então, você começa a ir atrás, vou pedir patrocínio, né? Pra levar o nome de alguma empresa, alguma coisa que é muito bacana isso. É muito, assim, né, os atletas. Nossa, muita gente falou mal disso, assim. Bem, bem complicado. Esse lado, assim, é falta de incentivo, assim, em geral. Fora que, assim, as pessoas acham que só existe futebol, né? Outros esportes acabam não valorizando outros esportes. Até aqui em São Lourenço, assim, tem muito atleta bom em outros esportes, assim, atletismo, ciclismo, qualquer coisa, assim, que as pessoas acabam não vendo e valorizando só algumas coisas. Uhum. Isso Isso é desanima fato. bastante. Gabi, em alguma prova, assim, tu já teve que, tipo, desistir no meio dela por sentir alguma dificuldade em questão de dor muscular, cãibra, desidratação, algo nesse sentido que te fez desistir? Tipo, não consigo mais, vou ter que parar. Chegou nesse ponto ou não, Não. não chegou a... Eu levo muito comigo uma frase. Meu irmão me falou uma vez que o sofrimento é passageiro, desistir é pra sempre. Então, isso é uma coisa que eu levo na minha cabeça. E eu nunca larguei uma prova, por mais que eu estivesse extremamente ferrada, morrendo de dor. Foi o que aconteceu domingo. É, A gente acaba, eu sempre penso assim, meu, alguém eu tô inspirando, assim. Alguém tá torcendo por mim, alguém tá pensando, inspira quando eu vou treinar, enfim. Eu nunca precisei desistir. Mas teve 2 provas, assim, que me marcaram muito. Eu senti muito. Continuei porque... Então, pra mim, desistir não é uma opção, assim, sabe? Por mais que eu esteja extremamente errada, eu vou terminar a prova. Quando eu fiz a maratona, no quilômetro 21, eu comecei a sentir muita dor nas minhas costas. E era uma dor que eu nunca tinha sentido. Então, eu não sabia o que fazer, né? Então, eu comecei a sentir dor, eu não conseguia mais correr. Eu caminhava, chorava, tentava me alongar. Daí, quando tinha massagista, parava, fazia massagem. E terminei assim, chorando a prova. Corri 21 quilômetros com muita dor na coluna. Mas não desisti, porque eu tinha treinado muito para aquela prova, né? Passei por muito perrengue. E pra mim, desistir não é uma opção. Ainda não cheguei a esse extremo de se machucar realmente, quebrar sei lá, caiu, quebrou um braço. Aí é uma situação diferente. Mas teve essa prova e eu sempre falo assim, né? As planilhas para uma prova longa, seja ela para uma maratona, para um triatlon, planilhas são feitas, para treinar muito mais a tua cabeça, o próprio teu corpo. E isso vai demandar muito tempo de você numa prova, por exemplo, uma maratona. São 4 horas que a pessoa tá ali fazendo, né? Domingo, essa prova que eu fiz, deu 5 horas e 20. Então, a planilha serve muito mais esse volume intenso de treinos para treinar a tua cabeça, muito mais do que o teu corpo. Lógico que o teu corpo também precisa estar treinado, mas a cabeça é muito importante nesses momentos. Então, se você não tiver com uma cabeça boa para fazer um esporte de endurance, não vai pra frente. Acho que qualquer coisa, né? Não só o esporte de endurance, mas tem que estar com uma cabeça muito boa pra não largar tudo, assim, porque é tenso. Tem dias que, cara, teu corpo tá extremamente exausto, você tem que fazer muita coisa, às vezes 2, 3 treinos num dia. Ficar em casa é muito mais fácil, acordar tarde também, não ir treinar. Mas aí entra a tua disciplina, né? Vários outros fatores. Então, aí eu paro e penso realmente, meu, errei nos treinos, não vou chegar aqui na prova, né? E planilha também serve pra dar errado, assim, algumas coisas, né? Você tem que fazer todos os testes possíveis, fazer teste de alimentação, com roupa, equipamento, tudo. Se alguma coisa der errado no treino, você vai saber o que fazer na prova, né? E aí, essa prova que eu fiz domingo agora, eu me preparei 3 meses pra ela, que foi uma prova de meio Ironman. Era 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. E assim, fiz um ciclo muito massa. Fiz sem beber, tava com a minha corrida extremamente encaixada, tava tudo certo. E na prova, me deu muita cãibra. Eu nunca tinha sentido cãibra. Então, assim, foi uma coisa que eu não sabia o que fazer, sabe? Eu não sabia como contornar a situação. E aí, a bike já não encaixou direito, assim, tava muito quente, tava um solzão e na praia super abafado. Então, na bike, eu já comecei a desidratar. E quando eu saí correr, assim,
500 metros eu comecei a sentir minha perna puxando. Ser 21 quilômetros assim. Vou parar. E aí tinha minha família lá, tinha muita gente conhecida na prova, que acaba te incentivando. Só que eu corria, puxava minha perna. Não foi aquela câimbra de ter que me fazer parar, assim, sabe? Mas eu tentava forçar um pouquinho mais, puxava muito. Peguei sal, tomei Gatorade, Coca-Cola, não adiantou. Falei, cara, vai ser 21 quilômetros assim, sofrendo. E fui lá e fiz, sabe? Tipo, nossa, teve momentos assim que me dava muita vontade de chorar, de realmente desistir, porque eu tava com muita dor nas pernas. Aí eu olhava pra praia, tentava focar, lembrava assim, tipo, muita gente me mandou mensagem pra essa prova, assim, foi bem massa. E uma amiga minha também me falou, Gabi, o sentimento que tu vai ter dessa prova, porque vai ser a tua primeira prova. Tu vai fazer outras provas de meio iron, de triatlon, enfim. Esse sentimento que tu tá tendo nessa prova vai ser único. Então, curta tudo que tiver que curtir. Se der errado, curta também. Se você sentir alguma dor, curta esse momento. Porque esse sentimento você nunca mais vai ter. E foi isso que eu coloquei na cabeça, sabe? Aí, quando eu começava a me dar muita cãibra, eu olhava pra praia. Beira-mar, né? Tipo, sei lá, eu tentava focar minha cabeça em algum outro momento. Assim, alguma outra coisa. E acabei terminando. Foi muito massa, assim. Minha família tava me esperando. Então, Deu certo. foi a maior superação, assim. Que louco, né? Qual foi o teu menor tempo em 5 quilômetros? 5 quilômetros, 20 minutos, 6 segundos. 20? Que coisa. Que massa. Muito E o teu, massa. Cami? Pra começar, eu nem faço 5 km, né? Quer tomar uma aguinha aí, Gabi? Vamos começar a fazer triatlon, Thay? Eu tenho vontade, né? Se tem gente até de 80 anos, Sim. não custa No sonhar. caso, a gente tem que fazer uma reeducação de vida, né? Gabi, Largar tu o falou álcool. que hoje tu é amadora, né? Sim. Tu pensa em competir profissionalmente? Não sei. Teria que viver só pra isso. no Eu caso. acho que o momento que eu tô na minha vida, assim, não. Eu gosto muito do esporte como hobby, né? Mas pra você ser um atleta profissional no Brasil é muito complicado, assim. Não só no triatlon, mas em geral. Eu tenho vários amigos que são atletas profissionais e aí tem que ficar dependendo do patrocínio. Muita coisa, o volume também, a exigência em si é muito maior, né? Porque você é um atleta de elite. A exigência de você estar, tipo, no topo sempre é muito maior, então. No momento que eu tô agora, não penso. Não pensa. Ok. E alguma prova que tu queira participar assim na vida? Não, quero ir pra essa. Olha, fazer agora a maratona de Floripa em agosto. Próxima prova alvo que eu tenho, né? Eu tenho 3 provas grandes pra fazer esse ano. E essa prova, ela qualifica pra uma das maiores maratonas do mundo, que é a de Boston, que é uma das mais concorridas do mundo, assim, pra você conseguir. Então é uma prova que eu quero muito fazer Boston ano que vem. Então, se der certo, assim, se eu conseguir fazer um tempo bom nessa prova de Floripa, talvez, por enquanto, o objetivo, assim, é fazer... Eu queria muito fazer a prova de meio Iron, que eu fiz agora, né? E aí, Boston. Casou. Gabi no pódio de Boston. meu Deus. Vamos fazer uma campanha? Vamos. Hashtag, sobe aí. Já que tu falou de Boston, Gabi, a gente deu uma stalkeada, né? Óbvio. Você Óbvio. conhece vários países, né? Já viajou bastante. Fale um pouquinho aí pra nós sobre tuas viagens, lugares legais, o que você mais curtiu. Como foi morar na Alemanha? Eu fui pra lá pra fazer faculdade, pra terminar. E, ao contrário, assim, do que muita gente pensa, morar fora do Brasil, dependendo do país, né? Da Alemanha. Meu custo de vida era muito mais barato do que morar aqui. Porque lá a gente tem muito mais incentivo, como eu era estudante, eu não pagava transporte, eu tinha desconto da coisa, então, o estudo lá é 100% gratuito, então, eu estudava numa escola, uma faculdade muito boa, não pagava nada, então, a qualidade de vida lá era bem diferente. Para você viajar também pela Europa, Que cidade que era? eu morei em Berlim e morei em Münster, que é no norte da Alemanha, assim, quase divisa com a Holanda. Tu falava alemão. Fala. Falar. Eu aprendi a falar lá, né? Falava inglês só, mas cheguei lá, daí eu fiz mais curso de alemão, fiz curso de alemão 3 anos no Brasil antes de ir, pra conseguir proficiência pra fazer uma prova, pra
né? Porque tinha prova pra me qualificar. E quando eu fui pra lá, assim, viajar também fora do Brasil é muito fácil e muito barato. Então, como eu era estudante, eu tinha desconto em muita coisa, eu conseguia comprar passagem de um país pra outro. Como lá também é tudo menor, né? Os países são pequenos. Eu lembro que fui uma vez da Alemanha pra Hungria, paguei 9,90 euros. Na época, a R$ 60 passagem de avião. R$ 60 hoje não dá nem pra eu ir daqui pra São Pra Novo Bento. Horizonte. Tipo, pra São Bento, né? Que eu vou de ônibus. R$ 158 a passagem. Meu Deus. Só um Sim. trecho, entendeu? Então lá eu pagava R$ 50, R$ 60 a passagem pra ir pra um outro país. Então, eu trabalhei muito lá, né? Eu trabalhei em restaurante, trabalhei em eventos também, eu ganhava muito bem. Né? Esse tipo de serviço lá é muito valorizado, né? Não é como aqui que acabam discriminando muito, né? Quem é garçonete, quem trabalha em esse tipo de coisa. Então lá, isso é muito valorizado. Eu ganhava 10 euros por hora, mais gorjeta. Então eu tirava uma grana muito boa. E essa grana eu usava pra viajar. Daí eu falei pro meu pai, assim, meu pai me ajudou financeiramente, né? Porque eu não tava naquela época. Mas eu falei pra ele, ó, pai, essa grana que eu juntar vai ser minha viajar. Vou aproveitar o que Claro. der. Então, tinha uma empresa que se chama Ryanair, que é low cost lá. Eles sempre tinham muita passagem de promoção. Sempre olhando. Então, às vezes eu olhava essa semana, tava vendo alguma coisa. 10, 20 euros uma passagem. Eu comprava. Eu ia pra um país. Final de semana. E lá era muito fácil, assim. Vou passar um final de semana em um lugar. Então, eu comprava passagem, ficava sexta, sábado e domingo. Conhecia outro país, conhecia outra cidade. Então, conheci, sei lá, 1 ano e 4 meses. 15 países. Pode aproximar um pouquinho mais. Eu conheci 15 países lá. Bah, pensando aqui qual que acabei gostando mais. É difícil. Mas eu acho que um dos países, assim, que me marcou muito foi um mochilão que eu fiz sozinha. Antes de vir pra cá, em fevereiro de 2020, quando tava começando a estourar a pandemia. Eu fiz pros países do leste europeu, que são países mais pobres, assim, que não tem nada a ver com a Europa em si. Inglaterra, enfim, né? São países bem pobres. Eu fiz um mochilão sozinha. Eu fiquei 15 dias viajando, eu gastei 400 euros com tudo. Foi muito perrengue, mas assim, conheci gente de todos os lugares do mundo. Culturas completamente diferentes daqui, né? Um dos lugares, assim, que me marcou muito foi a Bósnia, em Sarajevo, que foi um lugar que teve guerra muito recentemente, então tava muito, assim, muitas coisas você conseguia ver da guerra. Quando eu fui pra Cracóvia também, porque eu sempre gostei muito dessa parte de Segunda Guerra, assim, essa parte de nazismo, né? Então eu consegui ver muito os dois lados da moeda, o lado alemão, e lá eu consegui ver o lado dos judeus realmente. Então eu visitei o campo de concentração de Auschwitz, conheci. Tem aquele filme da lista de Schindler também, que ele fala muito sobre isso. Eu visitei a fábrica, visitei a cidade. Então essa parte, assim, foi animal, assim, foi uma das coisas mais legais que eu visitei. Não é só a Europa clássica, que todo mundo muito, muito massa também, né? Mas vai pra Itália, vai pra Londres, né? É legal, mas eu gosto mais dessa parte de história, assim. Cultural. Muito legal. Gabi, vamos mudar um pouquinho do foco agora. Falando de um projeto que a gente viu que é bem bacana, que você tem junto à Toque Final, que é o Amigas do Peito, que vocês fizeram esse projeto, né? A gente achou bem legal. Explica aí um pouquinho como funciona, como foi. O projeto Amigas do Peito, ele surgiu no final do ano retrasado, ali no final de 2021, início para 2022. Porque no ano passado a Toque estava completando 30 anos de história. E eu e o Fê, a gente tava conversando o que nós poderíamos fazer de projeto social, que a gente nunca teve um projeto realmente da empresa, assim, para conseguir ajudar a sociedade, devolver para eles tudo que eles realmente nos ajudaram nesses 30 anos de história. E como que nós conseguiríamos casar esse projeto, né, com o nosso produto, que é principalmente moda íntima. Então a gente pensou muito, assim, como que nós poderíamos fazer isso, porque as pessoas têm preconceito ainda em doar roupa íntima, principalmente sutiã e calcinha, né, porque acham que não pode.
E aí, nós pensamos em fazer um projeto para recolher sutiãs, no início só sutiãs usados em bom estado, para doar para mulheres em situação de vulnerabilidade em São Lourenço do Oeste e no interior aqui do Paraná. E a gente acabou pensando quem nós poderíamos chamar de parceiro para que esse projeto conseguisse dar também bastante visibilidade. E o Fê entrou em contato com o pessoal da Unimed, né? Porque a gente trabalha com eles aí há mais de 20 anos ali na TOC. E eles acharam um projeto, uma ideia muito legal, né? Porque esses projetos, assim, sociais para doação de roupa, tem muita coisa que é muito sazonal, né? Por exemplo, a campanha do agasalho. É voltado para inverno ou algumas outras campanhas. E a parte de moda íntima é muito difícil você ver um projeto social. E isso afeta diretamente a saúde e bem-estar da mulher. Infelizmente, assim, muitas mulheres não têm condições de comprar um sutiã, não têm condições de comprar calcinha. E é muito difícil, assim, né? Agora que a gente começou, que esse projeto ele ganhou uma amplitude bem grande, a gente começa a ver realmente a vulnerabilidade das mulheres da nossa região, né? Saindo um pouquinho do nosso círculo social. A gente foi até doar uma vez um kit para uma mulher que trabalha em Beltrão. Ela doa kits, assim, para crianças, mulheres e crianças, né, que sofreram algum tipo de abuso, principalmente sexual. Então, a mulher chega, às vezes, na delegacia, não tem roupa nenhuma, sai de lá sem roupa nenhuma, não tem condições de comprar. Então, essas foram as mulheres que nós escolhemos ajudar. E a gente também escolheu a Unimed porque eles trabalham com a área de saúde. E eles têm uma rede de contatos muito grande aqui na nossa região. Então, eles acabaram topando, o projeto acabou dando muito certo, muito mais do que a gente imaginava. Era para ter sido um projeto só aí de 1 ano de duração, mas acabou dando tão certo que a gente acabou deixando no portfólio da TOC, um projeto social que vai acabar ficando, acho que, para sempre. Então, quem quiser participar, nós estamos recolhendo sutiã na TOC Final, aqui em São Lourenço e também aqui na Unimed. Tem uma caixinha, é só chegar, deixar o seu sutiã, não precisa ser da TOC, pode ser de qualquer marca. A gente recolhe os sutiãs, higieniza eles, e para cada sutiã usado, a gente doa uma calcinha nova da Toque Final, faz um kitzinho e doa para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Quem quiser mandar, Gabi, que seja de fora, pode mandar? Tem alguma forma de atingir outro público ou não? Tem. Aí eu peço que entre em contato comigo, a gente manda um código do correio, tem como despachar pelo correio, ou se souber de alguém que estiver vindo para cá. E agora a gente só tem essas caixas ainda para recolher, Na loja né? física. Ou também em Pato Branco, na Unimed lá, eles estão recolhendo muito sutiã, eles sempre acabam mandando pra cá, então quem for de Pato, às vezes tá indo pra lá, tem esse ponto de coleta que dá pra deixar lá também. Muito bacana esse projeto, né? Muito bom. Parabéns aí pela iniciativa de vocês e também da Toque Final e da Unimed, né? Arrasaram É algo a demais. se valorizar aí. Algo que talvez poucas pessoas olhariam, né? Pra essa parte exatamente. E muitas mulheres com certeza precisam, né? Mas eu acho que é isso, né? É, Quase encerrando o tempo da nossa convidada aí Falamos também. Não bem. vamos atrapalhar a vida dela. Tá passeando por aqui, Gabi. E ela A já vida deixou bem dela claro que é falta horas no corrida, dia né? do dela. E ela cedeu A uma gente hora sempre dá pra um nós. jeito, a gente sempre dá um jeito. Tá passeando, Gabi? Essa semana eu tô off de treino, chega. Só Eu veio nem falar, né? quero pensar em treinar essa Descansar, né? semana, Depois não, da prova de domingo. não consigo. Ah, não. Tá merecendo Não um tá descanso. fácil. Quais as próximas? Olha, talvez mês que vem eu faça meia maratona em Curitiba, não é certo? Mas a minha próxima prova-alvo grande eu tenho a maratona de Floripa, que eu vou fazer em agosto. Em novembro eu vou fazer o challenge, que também é uma distância dessa de meio Iron, em Floripa. Então essas são as 3 principais. Aí no meio eu sempre vou encaixando alguma outra prova, mas não tenho nada muito programado ainda. Que dia é o próximo treino? Próximo treino? Agora ela quer comer, beber e descansar. Não, então. Eu fiquei 3 meses sem beber, né, no momento. Já tomou a cervejinha? Já, depois do domingo da prova, eu e o João a gente sentou na praia, pegou uma porção de camarão, batatinha frita. Bem com bastante gordura. Exato, era batatinha frita, peixe frito, camarão, Fazer o engradado de refeed. cerveja, a gente sentou e ficou assim, até altas horas, foi isso. Só meu contemplando. Feito treino. rebote. E nas quinta-feira eu tenho, assim, 20 minutos leve de bike, só pra manter o corpo ativo. Acho que semana que vem aí eu Não dá começo pra a parar, né? voltar a ter um pouquinho aí de outros treinos, mas nada de muita intensidade ainda, porque é coisa que exige
muito do corpo uma prova dessas, né? E descansar também é treino, não é só Com você ficar certeza. dando Recuperar, pancada o né? tempo inteiro, né? Tem que recuperar pra conseguir fazer o resto. Muito Nossa. que bem. O nosso, a gente também treina, né, Thay? Só que a gente faz essas coisas com frequência, né? De comer besteira, beber. Esse é o nosso problema. Porque a gente não tem prova, né? É, só por isso. Só por isso que a gente faz essas Mas é coisas. por isso que eu me mantenho sempre ativa, tá? Porque senão eu ia ficar bebendo o tempo inteiro. Eu amo, Sério? adoro. Ah, mas Viu é. só? Ela é uma pessoa normal. A vida é um Quem tá equilíbrio. falando? Exato, tudo tem que ter um equilíbrio. É É isso bom, aí. lógico que é fazer uma prova dessas e conseguir ter um resultado legal, mas tem que curtir um pouco também. Até falei pro João, falei, "Meu, agora vamos voltar a viver um pouco, né? Vamos viajar, sem Claro. ter esse compromisso de tipo, temos que treinar, temos que fazer isso, assim. Tem que treinar, mas vai morrer se perder um treino, porque tá em período realmente preparatório pra prova, A né? Gabi provou que ela não é um ET, gente, viu? Parem de Podem falar voltar isso. a falar Uhum. comigo. É isso, né? Fechou, né? Fechou. Nosso papo foi bem interessante. Isso, Gabi, quer deixar alguma mensagem aí pro nosso público? Sei lá, dar um incentivo aí pra quem tem vontade de fazer um esporte, mas não tem tanta disciplina assim, falta aquela motivação. Ou, enfim, deixa, se não quiser falar nada também, tudo bem. Cara, eu acho que o que o esporte, assim, mais me ensinou, né, desde o início, é realmente a força de um hábito, assim, e ter disciplina, né? Como eu tive que me disciplinar muito pra conseguir fazer alguma prova longa, isso eu acabei levando pro resto, pra tudo que eu faço na minha vida, assim. Então, eu sempre penso, se eu consigo correr 42 quilômetros, eu vou conseguir, na toque, resolver esse problema, dentro do que for. Então, acho que o esporte me ajudou muito nisso, nessa parte de disciplina, assim, e ter um hábito. E eu acho que o esporte, além de, né, faz bem pro corpo, faz bem pra cabeça, você conhecendo pessoas do mundo inteiro, viajando. Então, quem tiver oportunidade, não precisa fazer a loucura que nem eu faço, gente. Se você não gostar, mas, 10, 20, 30 minutinhos por dia, sai dar uma caminhada, né? Faz alguma coisa aí saudável, isso não faz mal pra ninguém. Independente do horário que tu for, o importante é sempre estar em movimento. Exato. Cuidar do corpo e da mente. Isso aí. Os Isso dois aí, né, andam Thay? juntos. Fechou? Fechou, né? Então, Estamos conversados. pessoal, muito obrigada aí todo mundo que sempre nos acompanha, de convidados assim especiais que o nosso podcast é feito. Quem tiver indicações aí, entre em contato com nós, com a nossa equipe pelo direct, nossa equipe, eu e a Thay. Nós dois. Agradecer a nossos parceiros que estão aqui conosco, todo o programa, todo mês aí nos apoiando esse projeto aí, que é de trazer pessoas assim pra gente aprender, como foi hoje com a Gabi. Beleza, galera? Obrigada aí todo mundo que nos acompanha. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar com a galera. E é isso. Um abraço aí pra todo mundo. Até a próxima. Obrigada, Gabi. Obrigada, Próxima Gabi. visita aí, tu volta pra bater mais um papo e Isso contar aí. sobre as Bora provas torcer aí pra próximas Gabi nas provas competições. seguintes. Gabi, quer deixar aí o Instagram ou não quer deixar? Dar toque final, enfim. Faz um meu marketing. Instagram é @gabiangeben e o da Toque é toquefinal.oficial com 2 L's no final. Sigam lá, a gente tá sempre com muita promoção, coisas boas rolando no site, né? Quem aqui de São Lourenço tem muita gente que não sabe, mas temos também o site. Dá pra comprar online e retirar sem custo nenhum na empresa, assim. Então, às vezes tá precisando de alguma coisa, a gente sempre tem promoção, alguma coisa. Dá pra comprar direto lá, retirar na fábrica. A loja também tá sempre aberta pra quem quiser, né? A gente não atende só as revendedoras final lá. Estamos sempre com as portas Vamos lá abertas. comprar umas coisas, tá aí. Tamo Cupomzinho precisando. de desconto. Ó, ganhamos Partiu um o toque cupom de final. desconto. Vamos lá, vamos colar lá. Falou, Vai. galera. Falou, Beijo, até mais. Até a próxima.